A paz a todos, vamos dar continuidade à leitura do livro Rumo aos 120 anos, capítulo 4, Ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Não há novidade que, sob certas circunstâncias, nossas emoções são capazes de provocar um infarto do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. Uma meta-análise, revisão de estudo, publicada em 2014, afirma que existem em especial dois tipos de emoções que aumentam o risco de evento coronário em até 750% durante 2 horas após a ocorrência dessas emoções, raiva e ansiedade. De acordo com um estudo de 2015 publicado num jornal europeu, o risco de ataque cardíaco aumenta 8,5 vezes nas 2 horas seguintes a intensas emoções de raiva e ansiedade. Na verdade, um ataque de ansiedade pode ser ainda pior, aumentando 9,5 vezes o risco. O Dr. Thomas Backway, autor principal do estudo, afirma que nossos resultados confirmam o que já foi sugerido em estudos anteriores e através de evidência anedótica. Mesmo em filmes, os episódios de raiva intensa podem ser um gatilho para um ataque cardíaco. Os dados mostram que o maior risco não é necessariamente quando estamos com raiva, mas até 2 horas após o episódio de raiva. Ao entrevistarem 313 pacientes que haviam sofrido um ataque cardíaco após passarem por emoções intensas, constataram que a raiva intensa desencadeou o evento nesta ordem: discussões com os amigos, 42%, discussões com familiares, 29%, raiva no trabalho, 14%, ou raiva enquanto estão dirigindo, 14%. As conclusões do estudo afirmam o aumento do risco de infarto devido à raiva ou ansiedade provavelmente está associada ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, ao endurecimento dos vasos sanguíneos e ao aumento de coagulação durante os episódios emocionais. Em um estudo publicado em 2022 que confirma os achados desses estudos anteriores, os autores chegaram à conclusão que estudos epidemiológicos mostraram que uma proporção substancial de eventos coronarianos agudos ocorre em indivíduos que não possuem o perfil tradicional de alto risco cardiovascular. O estresse mental é um fator de risco e prognóstico emergente para a doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral, independentemente dos fatores de risco convencionais. Está associado ao aumento da taxa de eventos cardiovasculares. Estresse mental agudo pode se desenvolver como resultado de raiva, medo ou tensão no trabalho, bem como consequências de terremotos ou furacões. O estresse crônico pode se desenvolver como resultado da exposição a estresse de longo prazo ou repetitivo, como estresse relacionado ao trabalho, baixo nível socioeconômico, problemas financeiros, depressão e personalidade tipo A e tipo D. Embora a resposta ao estresse mental agudo possa resultar em eventos coronarianos agudos, a relação do estresse crônico com o aumento do risco da doença arterial coronariana se deve principalmente à aceleração da aterosclerose. O cérebro traduz o processo cognitivo de estímulos emocionais em alterações hemodinâmicas, neuroendócrinas e imunológicas, chamadas de resposta de luta ou fuga, por meio do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Essas alterações podem induzir isquemia miocárdica transitória, definida como isquemia miocárdica induzida por estresse mental, em pacientes com e sem obstrução coronariana significativa. As consequências clínicas podem ser angina, infarto do miocárdio, arritmias e disfunção ventricular esquerda. Os fatores de risco tradicionais para infarto agudo do miocárdio são tabagismo, alcoolismo, obesidade e sedentarismo, mas, conforme aponta o estudo, alguns aspectos que caracterizam as personalidades tipo A e B também figuram como fatores de risco. A personalidade tipo A caracteriza-se por competitividade, senso de urgência e hostilidade, enquanto a personalidade tipo D caracteriza-se por contenção máxima das emoções negativas e inibição social. Não é só a ciência que aborda os danos à mente e ao corpo ocasionados por pensamentos negativos. Em relação a esse tema, a Bíblia traz algumas advertências que não devem ser negligenciadas. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Efésios 4:31.
Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Tiago 1,19. Isso significa que devemos aprender a submeter ao padrão do Senhor cada evento da nossa vida que seja trágico, doloroso, traumático ou de alguma forma negativo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Quando nos tornamos praticantes da palavra de Deus, em vez de apenas ouvintes, Tiago 1:22, deixamos de viver segundo a perspectiva da realidade deste mundo, que é pontual, momentânea, sujeita às nossas emoções e geradora de ansiedade, e passamos a viver segundo a perspectiva do Senhor, que é eterna, imutável, boa, perfeita e agradável. Ele mesmo providenciou ferramentas para o enfrentamento da ansiedade, permitindo que descansemos nele. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Segundo Coríntios 10:4. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Não há lei. Gálatas 5:22. Reestruturar a mente segundo o padrão do Senhor, mente de Cristo, realiza uma ação direta sobre a saúde, especialmente sobre o coração, que influencia as emoções e todas as células do corpo. De acordo com a Bíblia, temos um modelo a seguir: Jesus. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. E quando aprendemos com Jesus a administrar o estresse, essa ferramenta poderosa criada por Deus passa a desempenhar adequadamente o papel designado por Deus de nos proteger e não nos destruir. Para começar, precisamos diferenciar estresse fisiológico do estresse crônico. O estresse fisiológico nos ajuda a superar situações de perigo real por meio de mecanismos como a resposta de luta ou fuga, o sistema nervoso autônomo simpático e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Como exemplo, considere uma situação em que você está dirigindo e um carro vindo em direção contrária entre sua pista. Automaticamente você reage gerando uma resposta tipo lutar ou fugir. Além disso, do sistema nervoso autônomo simpático, as amígdalas cerebrais, sede dos instintos de sobrevivência, enviam um sinal de perigo e as glândulas adrenais liberam os hormônios do estresse como adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios estimulam o corpo a agir em situações de emergência, fazendo com que o coração bata mais rápido e mais forte. Os músculos se contraiam, a pressão sanguínea aumente, as pupilas se dilatem. Com isso, a respiração acelera pela dilatação dos brônquios. Os pelos se eriçam, surge uma sensação de frio na barriga e os sentidos se tornam mais aguçados. Essas mudanças físicas aumentam a força e resistência, aceleram o tempo de reação e aumentam o foco, preparando para lutar ou fugir do perigo iminente. Após o perigo passar, o sistema nervoso autônomo parasimpático é acionado e a sua função é trazer o organismo novamente à normalidade, conhecida como resposta, descansar e digerir. O organismo volta a reservar energia, diminuindo a frequência e a força da contração do coração, reduzindo a atividade metabólica e relaxando os músculos. Além disso, a atividade do sistema digestivo aumenta, produzindo mais secreções biliares e pancreáticas para facilitar a digestão. Os brônquios pulmonares diminuem de diâmetro pela menor demanda de oxigênio e podemos expressar alívio com um ufa, passou o perigo.
As pupilas se contraem novamente e a visão é preparada para um alcance mais próximo, a resposta necessária para um momento de descanso e alimentação. Agora, no painel de instrumentos de um carro, considere o contagiros de um medidor do estresse. Veja abaixo o estressômetro. Tem aqui uma imagem de um estressômetro, publicado no jornal The Wall Street. Se ele estiver operando na faixa recomendada pelo manual de instrução, a durabilidade e a vida útil do veículo será muito maior. Porém, se o condutor optar por dirigir sempre com o pé no fundo do acelerador, é claro que, além de correr maior perigo de acidentes, a vida útil do carro será reduzida. O estresse fisiológico, portanto, é uma ferramenta de poder que nos auxilia a vencer as situações de perigo real. Por outro lado, se o estresse passa a ser para nós um estilo de vida, em vez de nos beneficiar, ele causará danos significativos ao nosso organismo e à nossa saúde. Nesse caso, o vantajoso estresse fisiológico terá se tornado prejudicial estresse crônico. Diferentemente do estresse fisiológico, que é acionado apenas em situações específicas e momentâneas, o estresse crônico submete o organismo a um constante modo de sobrevivência. Ao fazer uma analogia entre o estresse crônico e o medidor do óleo do motor, podemos dividi-lo em 4 fases: exaustão, quase exaustão, resistência, alerta. Alerta. A adrenalina e a noradrenalina estão em níveis suprafisiológicos, ou seja, acima do nível esperado. Resistência. O cortisol, a adrenalina e a noradrenalina estão em níveis suprafisiológicos. Quase exaustão. A adrenalina e a noradrenalina em níveis subfisiológicos, ou seja, abaixo do esperado. Exaustão. O cortisol também entra em níveis subfisiológicos. Quando os hormônios de estresse como cortisol, adrenalina, adrenalina se mantêm em níveis elevados, eles alteram os circuitos cerebrais. Por exemplo, há o bloqueio de substância GDNF, fator de crescimento de neurônios, que mantém a neuroplasticidade, capacidade de regeneração e adaptação dos neurônios, com a consequente diminuição da capacidade cognitiva e da memória. Os níveis de transmissores também são afetados, como a serotonina, relacionada ao sono, ao humor ou ao apetite. A dopamina, relacionada à autoestima, ao prazer de viver, à recompensa, à memória, à concentração e à libido. E o ácido gama aminoburídico, conhecido pela sigla GABA, coloca o cérebro em estado alfa, gerando um padrão de relaxamento e calma. Com essa desordem hormonal, o organismo torna-se propício para alterações em várias áreas, como humor e emoções, perda da confiança, ansiedade, irritabilidade, pavio curto, depressão, apatia, alienação, medo. Comportamento: propensão a acidentes, perda de apetite, desinteresse sexual, libido baixo ou ausente, vícios, alcoolismo, tabagismo, pornografia, inquietude. Mente e cognição: preocupação, raciocínio confuso, má avaliação, indecisão, negatividade, decisões apressadas, esquecimento, dificuldade de concentração. Qualidade do sono: pensamento acelerado e mente sempre alerta, contribuindo para o surgimento do quadro de insônia, que pode ser primária, eu não consigo pegar no sono, ou secundária, eu até durmo, mas acordo no meio da madrugada e não consigo mais dormir. Distúrbios alimentares ocorrem quando o organismo está constantemente em modo de alerta. Amígdalas cerebrais permanecem ativadas. E como resultado, há uma disposição dos organismos em armazenar energia no tecido adiposo. Somada à influência da publicidade, isso leva à preferência por alimentos ricos em carboidratos e gorduras, como fast food, pizzas, massas, hambúrgueres, doces, frituras, para obtenção de energia imediata. Não é somente na parte neurológica que o estresse crônico faz estragos. Imagine peças de dominó colocadas em sequência, formando uma linha. Nessa analogia, os hormônios do estresse são representados pelo primeiro dominó, e ao cair, por causa do desequilíbrio, derrubam todas as outras peças. A partir dessa perspectiva, podemos relacionar as outras peças aos outros órgãos e sistemas afetados pelo estresse crônico. Pele e fâneros, cabelos, unhas, acne, alopecia areata, dermatite, seborréia, envelhecimento precoce, coceira repetitiva, onomicoses dermatológicas, micoses na pele.
Aparelho locomotor, nozinhos nos músculos que causam dor local de modo espontâneo ou quando pressionados. Fibromialgia, disfunção pteromandibular, som de cliques ou estalos ao abrir e fechar a boca, dificuldade para abrir a boca, edema facial, enxaquecas, dores intensas próximas aos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular. Predisposição à osteoporose e artrites sarcopênia, perda de massa muscular. Sistema digestivo, aftas, halitose, gengivite, refluxo, esofagite, gastrite, dispepsia, úlcera gástrica, úlcera duodenal, síndrome do colo irritável, intolerância alimentar, disbiose intestinal, colite. Aparelho urinário, infecções urinárias de repetição, vulvovaginismo, corrimentos vaginais, sistema endócrino, fadiga adrenal, hipotiroidismo, tiroide, resistência à insulina, somatopausa precoce, queda acelerada do nível do hormônio de crescimento responsável pelo mecanismo de regeneração de tecidos e órgãos, e obesidade. Aparelho respiratório, sinusite, rinite, faringite, bronquite ou asma, respiração superficial. Sistema imune, doenças alérgicas, doenças autoimunes, doenças infecciosas. Sistema cardiovascular, hipertensão arterial, arritmias, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, desautonomia, que é um aperto no peito, angústia, falta de ar, sensação de morte. Aparelho reprodutor, síndrome de ovários policísticos, tensão pré-menstrual, irregularidade menstrual, libido baixa, disfunção erétil, vaginismo. Sistema nervoso, crises de pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo ansioso, transtorno de déficit de atenção, insônia primária, insônia secundária, apneia do sono, enxaqueca, cefaleia, vertigem, zumbido, labirintite, cinetose, que é náuseas e vômitos causados pela movimentação durante viagens em veículos, distúrbios de memória e concentração, formigamento em membros. Limitar o tratamento somente aos sintomas é como ficar o tempo todo tentando levantar as peças caídas do dominó sem levar em conta a primeira peça, que é a causa do efeito dominó. Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuamos a leitura.